Olá a todos, eu sou Franciela e este é o programa Mídias em Foco, qual foi requisitado pela disciplina TV e Vídeo da pós-graduação do curso de especialização em Mídias na Educação pela Universidade Federal de Ouro Preto, com o tema O papel da educação para as mídias em relação aos processos de democratização dos meios de comunicação. As tecnologias têm feito parte do cotidiano das pessoas. As informações chegam mais velozes e muitas vezes influenciam no modo de vida e de viver e agir das pessoas, influenciando o campo social, econômico e cultural. As tecnologias estão em constante evolução. Por isso, a relação entre a escola e os recursos midiáticos deve ser alvo de muita reflexão. Para aprofundarmos mais sobre o assunto, estamos aqui com a pedagoga Pablo, que irá destacar os principais pontos que devem ser trabalhados quando inserimos as mídias na educação. Olá, Pablo. Olá, Franciela. Seja muito bem-vindo ao programa. Atualmente, existe uma resistência por parte dos professores e instituições quanto ao uso das mídias na educação? Olá, Shirley. Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Bom, Franciela, antes de tudo, é indiscutível que a informação e as mídias estão inseridas totalmente em nossas vidas hoje em dia. Tanto por parte dos adultos, quanto por parte dos adolescentes, crianças, idosos, em todas as fases. E na escola isso não é diferente. Porém, ainda assim, existe por parte de certos colegas, muitos colegas, um preconceito em relação a essas mídias. Talvez por falta de formação continuada e talvez por falta de informação. Como manusear esses instrumentos, essa tecnologia, como poder fazer aulas, planejar aulas com essas mídias, né? Ainda existe muito mesmo preconceito, mas sem deixar de pensar que essas aulas, que essa mídia possibilitam um melhor aprendizado para os alunos. Porque através dessas mídias nós podemos buscar mais informações, buscar melhores aulas para os nossos alunos. Oferecendo mais recursos materiais para o professor, disponibilizando mais recursos para o professor trabalhar as aulas com os alunos. Isso mesmo, Franciela. Por exemplo, hoje em dia nós não precisamos ficar naquela antiga multiplicação, 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. Mesmo porque isso não iria despertar a curiosidade do aluno. Isso, porque hoje o que nós podemos ver? Hoje nós temos inúmeras atrações. Televisão, o celular, o próprio celular, o aluno às vezes está mexendo no celular, tem um joguinho, mas o que impede, o que está impedindo o professor de buscar esse joguinho no computador? Ele pode hoje, com o auxílio da internet, baixar esse joguinho, ou estar lá mesmo direto da internet, e fazer um joguinho de multiplicação. Inúmeros sites que buscam isso, né? Então, por que está sendo menos atrativo o aluno na sala de aula? Justamente por isso, porque se o professor fica lá só naquela falação, no quadro, e o giz e o livro, fica menos atrativo para o aluno, enquanto tem outras coisas muito mais atrativas para o aluno. Mesmo porque o aluno já chega à escola com uma grande bagagem, né? Trazido de casa, da sociedade, do meio que vive, né? Justamente. E a internet, ela possibilita o professor acompanhar o aluno além dos muros escolares, né? Através do blog, através das redes sociais, né? Isso. Pablo, e como o professor pode orientar os seus alunos a refletir sobre a relação entre sociedade, educação e as mídias? Primeira coisa, eu acho que o professor tem uma grande influência sobre o aluno. Eu acho que ele é exemplo mesmo para o aluno. Se o professor vai buscar nas mídias, nas tecnologias, um planejamento para a sua aula, uma aula que tem um objetivo certo, por exemplo, não basta eu simplesmente chegar e jogar um aluno lá na sala de informática. Eu tenho que planejar, buscar o material. Devem ser direcionadas, né? Direcionadas, de acordo com a realidade, que não adianta eu achar também um material disponível na internet, se ele não é de acordo com a minha realidade, eu devo de buscar aquilo, jogar para a minha realidade e trabalhar aquilo com o meu aluno. Mas como que eu vou influenciar? Você me perguntou isso. Eu vou influenciar o aluno através das mídias, ensinando ele, influenciando ele, fazendo com que ele reflita sobre essas boas ações que a mídia também traz. Porque hoje em dia não está sendo só boas ações, mas nós, como professores, nós temos o dever de colocar isso nos nossos alunos, influenciá-los que a mídia serve mais para o bem do que para o mal, que infelizmente a gente vê. Estamos também aqui com a pedagoga Shirley, que irá explanar sobre a democratização dos meios de comunicação. Boa noite, Shirley, seja bem-vinda ao programa. Boa noite, muito obrigada. É um prazer, né, estar aqui
participando. Em sua opinião, como as mídias são utilizadas para dar informação? De todas as maneiras, Franciela. Porque atualmente qualquer pessoa com celular pode filmar um fato, né? Inserir na rede e esse fato vai ser veiculado, né? Nas redes sociais, em telejornais. Então, atualmente, temos como exemplo a mídia ninja, citada no programa Roda Viva, que tem como filosofia a transmissão de acontecimentos sem cortes e sem censura, ao vivo, né? Direto das ruas, atraindo os olhares de milhares de pessoas. Ou seja, qualquer cidadão com algum meio tecnológico, né, pode fazer jornalismo na base mesmo do improviso, né? E como, na sua opinião, como a educação pode contribuir com o processo de democratização dos meios de comunicação? Atualmente, Franciela, podemos observar que a indústria midiática tem como base o capitalismo, né, o consumismo, que são estimulados através das publicidades e dos programas televisivos, que mostram a realidade luxuosa, muito distante da realidade dos brasileiros, né? As mídias tendem a estabelecer parâmetros, né, desprezando a multiculturalidade brasileira, buscando a unificação cultural do país. E, na verdade, não é isso que se vê, né, no nosso Brasil, porque cada lugar tem sua especificidade, cada região tem a sua cultura, né? Isso, muitas vezes essa mídia ela quer impor certas coisas, culturas que às vezes é legal a gente saber, mas será que tem tanta necessidade de a gente vestir uma roupa que outro país está vestindo? Seguir a moda, Isso. seguir, né? Ou paladar, né, as comidas, né? Será que tem tanta necessidade dessa influência? Influencia muito o consumismo, né, Pablo? Porque se uma criança tem um celular, hoje lança outro modelo, ela quer aquele celular, né? Então, é justamente isso. A mídia ela tem uma capacidade de influenciar principalmente as crianças e os jovens. Por exemplo, hoje em dia a gente vê propagandas de chicletes ou até mesmo de cigarros, nossa, e bebidas também, com um monte de gente feliz e alegre, mostrando uma realidade que não existe. Então, Pablo, os jornais impressos e televisivos, eles tendem a se definirem como imparciais, né, na divulgação das informações. Entretanto, não é o que a gente vê na realidade, porque o poder político, né, ele tem um grande controle sobre as redes televisivas, né, o que acaba manipulando e influenciando a opinião dos leitores e telespectadores, né? Pegando um gancho nessa opinião sua, nós podemos citar um exemplo que eu não posso deixar de falar, que me chamou muita atenção. Em 2011, quando houve a greve dos professores das universidades federais, eles requisitavam melhorias nos serviços e melhores salários. Ficamos mais ou menos 6 meses em greve, se não me engano, e nesses 6 meses a mídia, os telejornais noticiavam pouquíssimas coisas, não iam profundo naquilo que era necessário para as outras pessoas de fora saberem. Noticiavam os encontros que eles tinham para debater, alguma coisa pouca. Por volta de completarem os 6 meses de greve, o que aconteceu? O governo veio com a proposta de reduzir as taxas de energia. E o que aconteceu? Tirou o foco daquilo naquela hora e não se falou mais na greve dos professores universitários. O que aconteceu? Acabou, né? Não tinha mais. Depois só se noticiou que não tinha mais greve, que tinha acabado a greve. Ou seja, não teve maior aprofundamento naquilo. Isso demonstra a influência da mídia na vida das pessoas, né? Justamente. Então, e é neste contexto que o processo educativo pode sim, né, contribuir no processo de democratização das mídias, porque quando se dissemina uma cultura de direitos, né, formando pessoas cidadãs, conscientes, críticas e reflexivas, estará respectivamente cooperando com a democratização das mídias. Porque o que ela propõe? A democratização propõe liberdade de expressão, né, onde todas as vozes sejam ouvidas, numa pluralidade plural, né, numa voz plural, né? As iniciativas alternativas de telecomunicações é um bom exemplo para estimular a criatividade e a leitura crítica das mídias, como, por exemplo, a web rádios escolar,
redes comunitárias e públicas que valorizam a especificidade de cada região, né? A cultura de cada lugar, né? E amplia também o olhar para a comunidade em geral, né? Bom, gente, então com tudo que a gente conversou aqui, falou um pouquinho, né? Porque, lógico que deveríamos abranger mais, porém, nós podemos perceber que as mídias são necessárias, a informação é necessária, e aqui a cada dia mais isso vai ser mais falado, mais explorado, a cada dia mais podemos ser mais influenciados. Mas qual é o nosso papel de professor? O que nós devemos fazer? Nós devemos levar o aluno a refletir sobre a boa mídia, sobre a mídia saudável, sobre informações saudáveis, a usar a tecnologia a nosso favor, mas de maneira que não prejudique o outro, o ser, a natureza e o mundo. Não é isso? Então, professor, seja consciente do jeito que você vai influenciar o aluno com as mídias. Você tem grande capacidade para isso. Estamos encerrando mais um programa, Mídias em Foco. Quero agradecer a presença de vocês, Pablo e Shirley. Ok. E boa noite a todos. Boa noite.